Eles são amplamente aclamados como o mais importante achado arqueológico dos tempos modernos. Os pergaminhos do Mar Morto são um elo que faltava para o passado. Eles nos disseram muito sobre o mundo antigo. São alguns dos documentos de fundação da nossa civilização. A civilização ocidental deve sua origem a esse período. Isso realmente foi o Big Bang da história. Sempre polêmicos, eles ainda estão no centro de um debate apaixonado. Descobertos há 60 anos, o mistério ainda os rodeia. Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Mistérios bíblicos. Pergaminhos do Mar Morto. Bob Cargill é um arqueólogo que dedicou grande parte de sua carreira aos pergaminhos do Mar Morto. Estes causam tanta polêmica, tanta divisão. Isso é realmente notável. A maior polêmica envolve quem escreveu os manuscritos. Bob Cargill é um apaixonado quanto à questão e quer investigá-la ainda mais. Nós já desvendamos a maioria dos mistérios dos pergaminhos do Mar Morto. A última questão restante é quem os escreveu. Muitos de nós não vai descansar até que possamos responder a essa pergunta final. Eu quero saber quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. 60 anos atrás, o homem que liderou o estudo dos pergaminhos alegou que eles haviam sido escritos por uma obscura seita judaica, os essênios, que viviam em um lugar no Mar Morto chamado Qumran. Mas agora essa teoria vem sendo questionada por críticos poderosos. Ele fez uma história maravilhosa. Ele era honesto, mas estava errado. Aqui temos um grupo diferente no norte que realmente diz que é uma história bastante diferente. E uma pista nova e surpreendente, um texto cifrado, acaba de ser descoberta. Se essa inscrição for decifrada, ela nos dará informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. E a ciência forense transforma radicalmente a história dos pergaminhos do Mar Morto. Acho que no final teremos uma resposta decisiva. Este é o lugar onde eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Este é o lugar onde toda a controvérsia começou. Os primeiros pergaminhos foram descobertos em uma caverna remota nas margens ocidentais do Mar Morto em 1947. A história começa com um pastor beduíno que estava cuidando de seu rebanho em cima das colinas. Um dos animais entrou em uma caverna e ele tentou assustá-lo. Jogou uma pedra e ouviu quebrar alguma coisa. Ele correu para ver o que tinha quebrado e encontrou um jarro. Encontrou alguns pergaminhos. Muhammad Ed-Dib encontrou 3 antigos pedaços de pergaminho com escrita hebraica. Os textos foram revelados como sendo da Bíblia judaica, o que os cristãos mais tarde chamaram de Antigo Testamento, e outras obras religiosas. O mais antigo, já descoberto, data do 3º século a.C. ao 1º século depois de Cristo. Hoje, esses pergaminhos estão abrigados aqui no Museu de Israel, em Jerusalém, em uma ala especialmente construída, o Santuário do Livro. A peça central do santuário é um livro de Isaías. É 1000 anos mais velho do que qualquer outra cópia previamente conhecida. O mínimo que eu posso dizer é que esta é verdadeiramente uma experiência religiosa. Não é só por eles serem textos bíblicos. É que eles são os mais antigos textos da Bíblia. E estas palavras têm sido faladas para gerações de pessoas há literalmente milhares de anos. Os pergaminhos de Isaías no Santuário do Livro são uma réplica. O tesouro real, o pergaminho original, é mantido nestes cofres. Aqui está. Aqui está. Este é um dos 4 segmentos dos pergaminhos do livro de Isaías descoberto por beduínos. Quantos anos tem? Este, especificamente, é do 2º século, por volta do ano 100 a.C. E este manuscrito é o mais antigo manuscrito dos 22 exemplares do livro de Isaías, descobertos no deserto da Judéia. Este é o mais antigo manuscrito bíblico do livro de Isaías do mundo. Está quase perfeito, é lindo. Inacreditável.
Os pergaminhos do Mar Morto contêm muitos textos bíblicos, como o livro do profeta Isaías, mas há também textos, salmos e profecias que não chegaram a fazer parte da Bíblia que conhecemos. A descoberta transformou o nosso conhecimento do judaísmo na época de Jesus. A grande maioria dos pergaminhos do Mar Morto são documentos religiosos. Então, esses pergaminhos nos ensinam sobre a experiência espiritual dos seres humanos como nós que viviam na terra de Israel há 2000 anos. Como eles se viam, como eles viam Deus e ao povo de Israel. Então, de certa forma, os pergaminhos do Mar Morto são uma janela através da qual podemos ter uma ideia sobre a experiência espiritual de judeus há 2000 anos. Portanto, este é um verdadeiro milagre arqueológico. Incrível. O Muro das Lamentações. A última parte sobrevivente do templo destruído de Jerusalém. Hoje é um lugar sagrado para os judeus. O povo judeu ainda traz pergaminhos aqui para celebrações de Bar Mitzvah. Pergaminhos, a manifestação física da palavra de Deus, inalterados durante milhares de anos, têm um lugar especial na fé judaica. Há 2000 anos, o judaísmo existia em diferentes formas, com importantes divisões religiosas entre diferentes grupos de judeus. E é importante identificar o grupo especial de judeus que escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Seus pergaminhos nos dão uma visão única sobre os primórdios da cultura judaico-cristã. Mas ideias de quem exatamente foram descobertas? Não foram só os pergaminhos que foram descobertos nas cavernas ao longo do Mar Morto. E Bob Cargill tem esperança de que os artefatos encontrados com os pergaminhos o ajudem a descobrir quem os escreveu. Esses itens são muito raros. O clima seco do deserto da Judéia ajudou a preservar os materiais orgânicos, como os têxteis, artigos de cestaria, couro. Todos estes materiais orgânicos foram mantidos em cavernas. Os artigos descobertos nas cavernas podem revelar a observância religiosa do povo que colocou os pergaminhos lá. Deixe-me mostrar um exemplo dos casos dos filactérios, os tefilins. Esses filactérios são feitos de couro. Para que são usados? Para orar. Orar? Sim, eles tinham pergaminhos nestas pequenas casas que você pode ver aqui. Eles usavam na cabeça e um era usado para se colocar na mão. Maravilhoso. Então eles pegavam pedaços de pergaminhos minúsculos e os colocavam lá dentro e depois os amarravam a si mesmos e ao redor da cabeça e rezavam? Sim, e os judeus ortodoxos ainda usam essa prática hoje em dia. Ainda fazem isso hoje? E eles continuam a rezar. Estes são os mais antigos de Israel. Então sabemos que essa prática tem cerca de 2000 anos. Os tecidos encontrados nas cavernas eram de linho. A mistura do linho com outros tecidos, como a lã, era proibida por leis de pureza religiosa. Mas as pessoas que possuíam a mistura do linho estavam fazendo uma declaração política também. O linho não era tingido. Eles não queriam se vestir como os romanos e os gregos. E o que isso nos diz sobre quem eram essas pessoas? Eles eram diferentes das outras cidades, da população à sua volta. Então o povo que produziu esses pergaminhos não estava apenas tentando ser diferente do resto da sociedade, romanos e gregos. Eles estavam tentando ser diferentes de outros judeus. Sim, eles eram diferentes. As descobertas nas cavernas são o início da identidade dos escritores dos pergaminhos. Eles não eram judeus comuns de 2000 anos atrás. Estavam numa seita separatista. De fato, assim como os textos bíblicos, os pergaminhos do Mar Morto também incluem regras da sua comunidade. As regras comunitárias são, obviamente, um manuscrito sectário, alguma seita judaica com regras muito rígidas de obediência, como se comportar, como entrar no grupo. Sabemos que foi a seita que escreveu. A questão é, que seita? Quem eram essas pessoas? Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? 60 anos após a descoberta dos primeiros pergaminhos, a identidade dos autores é bastante discutida. A polêmica remonta a 1947, quando a descoberta de Mohammed Ed-Dib dos primeiros pergaminhos do Mar Morto desencadeou uma caça em massa por beduínos e arqueólogos.
Após alguns anos, muitas outras cavernas foram vasculhadas e mais de 900 pergaminhos foram encontrados. Em 1952, o padre Roland Devaux, arqueólogo e padre católico da Ordem Religiosa dos Dominicanos, foi nomeado para chefiar uma equipe internacional para estudar os pergaminhos. Apenas os pergaminhos encontrados em 2 das cavernas foram descobertos em grande parte intactos. A maioria estava em fragmentos minúsculos como estes. Hoje, nas salas de conservação da Autoridade de Antiguidades de Israel, é possível ter uma noção da tarefa que Devaux e seus colegas enfrentaram. A fim de começar o seu trabalho, os estudiosos os espalharam sobre longas mesas de cavalete e começaram a montá-los. E o que você vê aqui à sua frente é realmente um exemplo dessas placas. Nossa. E, finalmente, acabamos com mais de 1.260 placas assim. Que língua é esta? Isto está escrito em hebraico. Então, alguns dos pergaminhos são escritos em hebraico, alguns em aramaico e, é claro, alguns são escritos em grego. Certo. Enquanto a equipe de Devaux trabalhava vagarosamente sobre os textos, outros especulavam sobre quem havia escrito os pergaminhos. Como eles foram descobertos só 2 anos após outros textos antigos que foram identificados como evangelhos cristãos perdidos, cresceu a suspeita de que os pergaminhos nos dariam novas informações surpreendentes sobre as origens do cristianismo. Será que o padre Devaux e sua equipe predominantemente cristã esconderam verdades inconvenientes que desafiavam o ensino tradicional da igreja? Não se trata de conspirações. A questão é ser uma grande quantidade de manuscritos. Havia apenas 8 acadêmicos que foram nomeados para trabalhar neles. Eles não podiam lidar com uma quantidade tão grande de manuscritos. É quase como se estivessem montando um quebra-cabeça, mas eles não têm todas as peças, não têm a imagem na caixa. Eles não sabem o que ela quer dizer. Exato. Os pergaminhos foram publicados lentamente. Foi um golpe para os teóricos da conspiração. Eles revelaram que os pergaminhos não foram escritos por cristãos, afinal. Nós sabemos agora, depois de todos os pergaminhos terem sido publicados, que as pessoas que escreveram os pergaminhos do Mar Morto certamente não eram cristãs. Se não foram cristãos, quem escreveu os pergaminhos? O que a sua identidade pode nos contar sobre os pergaminhos e em que período crucial da história eles foram escritos? Voltaremos a seguir com Semana da Páscoa no Nat Geo. O arqueólogo Bob Cargill passou anos pesquisando os pergaminhos do Mar Morto. Ele está determinado a identificar quem os escreveu. Os pergaminhos do Mar Morto nos transportam de volta para além do tempo de Jesus. Os pergaminhos do Mar Morto fornecem uma ligação para uma parte da história que, eu diria, deu origem à civilização ocidental. O mistério de quem escreveu os pergaminhos começa na margem noroeste do Mar Morto. Eles foram encontrados em cavernas neste local. O padre Roland Devaux, que liderou a equipe que decifrava os pergaminhos, também escavou as ruínas de um antigo sítio aqui em Qumran. As 11 cavernas nas quais os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos se encontram perto do local de Qumran, a partir de 3 quilômetros ou 2 milhas ao norte de Qumran, ao longo dos penhascos por trás do local. Algumas das cavernas estão localizadas neste terraço muito macio de marga calcária, sobre o qual os sítios ficam, e em seguida, ao redor do extremo sul dos primeiros terraços de marga. Historiadores antigos identificaram uma seita religiosa judaica que vivia no Mar Morto na época, os essênios. Será que eles escreveram os pergaminhos do Mar Morto? As descrições do seu estilo de vida comunitário batiam com detalhes sobre regras da comunidade dos pergaminhos do Mar Morto. Em Qumran, Devaux revelou o que ele achava que eram os restos da tal comunidade. Uma das características estranhas que se observou em Qumran foi o número de poços d'água, há 16 no local.
Será que as pessoas que viviam aqui tinham tanta necessidade de água para armazenarem todos esses poços d'água apenas para fins de sobrevivência, para beber? Ou será que alguns dos poços eram utilizados para outros fins? Os poços